Então, hoje, aula 4, o tema vai ser quando o mundo diz não, tá? Esse é o tema da nossa aula de hoje. Como manter a confiança quando tudo está dizendo não ao nosso redor, né? Como ser confiante nesse cenário. Então, hoje a gente vai falar sobre isso. Quando o mundo diz não, como nós reagimos ao não do mundo, e quando Deus está falando vai, sim, 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 e às vezes a gente dá mais ouvidos para o não que está ao nosso redor do que para o que Deus está falando para nós, né? Então, esse é o tema da nossa aula de hoje, e vai ser muito direto hoje, vai ser uma aula muito direta com vocês, vamos direto ao ponto. A gente vai meditar muito hoje mesmo sobre o devocional, até que vai ficar para a semana de vocês. Então, aqui a gente vai dar uma introdução e logo depois a gente já vai meditar realmente num devocional que eu preparei e vai ficar aí para a semana inteira vocês meditarem também, tá bom? Então, vamos lá, aula 4, quando o mundo diz não. Só passar aqui o próximo. Então, vamos lá, ó. Não sei se isso aqui está na apostila também, então depois vocês conseguem acompanhar, tá bom? Para quem quiser aí. E a gente vai começar já com uma pergunta e com essa frase, né? Que é uma frase que está lá no capítulo 8 do livro que a gente está aqui fazendo a mentoria, que diz assim: a cada não que você ouve tem o potencial para corroer a sua confiança pouco a pouco, até que você desista completamente. E aqui o que a autora está falando, né? A Joyce Meyer está falando no contexto desse capítulo aqui. Sobre realmente as vozes externas do mundo, sobre muitos propósitos de Deus na nossa vida, né? Então, a gente sabe, em muitos momentos, Deus, ele direciona a gente para viver algumas coisas, ele coloca algumas coisas na nossa vida, coisas que a gente tem medo, né? Que foi muito que a gente falou aqui sobre o medo, sobre ter coragem mesmo sentindo medo, e em muitos desses momentos, além do nosso sentimento de medo, né, de insegurança, vem o não, às vezes das pessoas, às vezes das circunstâncias que começam a dar errado, e você fala: Deus, como o Senhor quer que eu vá por esse caminho, sendo que parece que está dando tudo errado, parece que tudo é não, sabe, ao meu redor, enfim, está um caos, eu não consigo compreender. E como a gente consegue realmente confiar em Deus em meio a essas circunstâncias, né? Então, essa frase aqui é como se o não também tem um poder sobre a nossa confiança, sabe? Quando a gente dá ouvidos a alguns nãos que não vêm de Deus, porque Deus também fala não pra gente, e tudo bem, quando é de Deus a gente ouve, a gente aceita, né? E obedece. Mas, em muitos momentos em que nós estamos vivendo os propósitos de Deus, vem o não das circunstâncias das pessoas e a gente acaba dando muito ouvido. E quando a gente dá ouvido a esse não, que não vem de Deus, que vem para nos paralisar, ele tem um potencial de afetar a nossa confiança no que Deus está falando para nós, né? Então, qual que é o propósito, por exemplo, do diabo usar as pessoas para te desanimar? É simplesmente para tirar a sua confiança do que Deus tem falado para você fazer, do que Deus tem para a sua vida, né? Então, quando nós damos ouvidos a isso, nós tiramos os olhos, que é o que a gente vem construindo aí, né? Durante todo esse ensino também, sobre manter a nossa confiança no lugar certo. É como se a gente tirasse os olhos de Deus, onde nós depositamos nossa total confiança e começamos a dar ouvidos e a gente começa a mudar o foco, né? E aí isso atrapalha tudo, né? E aqui tem uma pergunta que quem tiver com papel e caneta, né, responda isso também, ou se você quiser compartilhar aqui no chat alguma experiência, depois a gente lê aqui para todo mundo também. Mas é uma pergunta de realmente você se lembrar, né? Como vocês podem ver, as perguntas até aqui, né, na nossa mentoria, são perguntas realmente para você refletir sobre o que você já viveu, porque a gente volta lá no ponto das nossas primeiras aulas, né? Se a sua confiança foi abalada, é porque algo aconteceu para abalar ela, né? Se você não consegue ser confiante em Deus ou nas coisas que Deus tem para a sua vida, ou agir com confiança, né, na sua vida, é porque algo abalou a sua confiança. Então, a gente sempre volta para entender o que aconteceu. Onde foi o ponto que a minha confiança começou a ser abalada? Por que eu permiti com que isso abalasse a minha confiança, né? E aqui essa pergunta é justamente para isso também, sobre qual foi o não que te fez se sentir menos confiante. Sabe, por exemplo, assim, quando você estava determinada a fazer algo na sua vida,
sabe? Você, de repente, decidiu, por exemplo, tentar uma nova carreira, né? Você tentou fazer alguma coisa nova na sua vida, você tentou uma nova carreira. E aí você começa a compartilhar isso com as pessoas, e às vezes a pessoa mais próxima a você, né, a pessoa que deveria ali te incentivar, pode ter soltado um não, assim, né, que te paralisou, te desanimou na hora, né, que é quando você vai contar para a pessoa algo muito empolgada, sabe, algo novo, algo que você vai começar e tal, e a pessoa fala assim, mas você não consegue fazer isso. Olha, mas não vai dar certo. Isso não é, sabe, isso é impossível para você. Mas você não tem como você conseguir fazer uma coisa, sabe? Essas palavras, esses nãos, que acabam abalando muitas vezes a nossa confiança, porque quantas vezes a gente desiste, né, de fazer algo, de seguir em frente com um sonho, porque a gente ouviu essa palavra, principalmente quando vem de alguém próximo, de alguém que nós amamos, muitas vezes da nossa família, muitas vezes dos nossos amigos, e a gente acaba deixando a nossa confiança ser abalada, né? Então, eu queria que vocês refletissem mesmo, identificassem na vida de vocês se já houve algum não, ou mais de um não, que te fez se sentir menos confiante. E isso é normal, nós somos seres humanos, né? Então, é normal a gente se sentir abalado por estar, né? Por alguém vir e jogar um balde de água fria nos nossos sonhos, nos nossos planos. Então, meditem sobre isso, tá? Qual foi o não que te fez se sentir menos confiante? Deixa eu voltar rapidinho aqui para ver o chat. A Joana comentou aqui, né? Sei sim como é ficar assim, até parar no meio do caminho, exatamente. Então, muitas vezes a gente ouve esses nãos que nos fazem paralisar também, assim como o medo, né? Então, a gente vai falar muito sobre isso hoje, sobre quando as coisas ao nosso redor dizem não, tentam nos desanimar, nos tirar do foco, como a gente permanece na direção certa, né? Então, vamos aqui para a próxima interação e depois a gente já vai entrar para a palavra oficial. Aqui é uma segunda frase que diz assim: o diabo pode estar contra você, mas Deus está ao seu favor. E com ele ao seu lado, você não pode perder de maneira alguma. Você só precisa ser corajosa o bastante para dizer sim enquanto o mundo diz não. Então, no mesmo contexto aqui, ainda essa frase, nesse mesmo capítulo, a Joyce ela começa a encorajar realmente as nossas ações em meio às adversidades. E aqui a gente vai conversar agora um pouco sobre esses dois temas, né? Cuidado para não viver agradando as pessoas. E aí eu quero até que vocês compartilhem aqui no chat comigo, gente. Alguém aqui tem esse mal de, às vezes, você nem percebe, mas você está fazendo as coisas mais pelos outros do que porque realmente você quer fazer, sabe? Isso é algo que muitas pessoas têm isso, né? A gente, às vezes, luta contra isso, né? De querer viver agradando os outros, agradando as pessoas. Isso não é de uma forma negativa. Muitas vezes a gente age assim, achando que vai ser melhor para o outro, né? Achando que está servindo melhor o próximo, mas muitas vezes a gente se anula muito por tentar viver agradando as pessoas. Isso nos faz até dar mais ouvidos ao o não que elas falam para nós, né? Como o exemplo que eu acabei de dar. Quantas vezes você estava ali prestes a tomar uma boa decisão, algo que até Deus te direcionou, mas porque alguém que você ama muito, alguém que tem, né, tem uma proximidade de você, te falou assim, olha, isso não vai dar certo, você realmente muda totalmente o seu foco para agradar essa pessoa, né, para dar razão ao não que ela te deu. Então, nós precisamos ter muito cuidado para não viver agradando as pessoas, tá? As pessoas que vão estar ao nosso lado, elas não podem estar pelo que somente a gente pode oferecer ou porque a gente concorda com tudo que elas falam, né? Elas não podem ter um poder sobre a nossa vida, sobre as nossas decisões, sobre o que a gente realmente está disposto a seguir com o Senhor. Então, a gente precisa tomar muito cuidado para não viver agradando as pessoas. Então, se quem tem essa dificuldade, quem, né, se coloca aí nessa posição, às vezes você luta contra isso, já compartilha aqui com a gente vai orar sobre isso hoje também, porque é algo que realmente é uma mudança de dentro para fora. Às vezes você tem que se policiar muito, às vezes você vai estar ali já fazendo algo que é só porque o outro quer, e aí o Espírito Santo vai te falar assim, olha,
Você não precisava fazer isso, você não precisava ter tomado essa decisão só porque essa pessoa disse, né? Só para agradar as pessoas ao seu redor. Então, é algo que nós precisamos identificar em nós também e lutar com isso, faz parte, tá? E o segundo ponto aqui é o que há de errado em ser diferente, que é meio que ligado com o primeiro, porque muitas vezes a gente se prende em viver agradando as pessoas porque a gente acha que a gente não se encaixa, né? E aí, quando a gente acha que não se encaixa em alguma coisa, em um grupo, para poder se relacionar com as pessoas, a gente pensa que a gente precisa agradar elas, que a gente precisa se mudar para ser do jeito que elas aceitem a gente, né? E não há nada de errado em a gente ser diferente, né? A gente precisa aceitar quem nós somos e as nossas decisões diferentes também, né? Deus às vezes vai mandar a gente fazer coisas que para as pessoas é loucura. Deus tem para cada um propósito, né? E muito dos propósitos de Deus para a sua vida, às vezes para as outras pessoas vai ser uma loucura, vai ser diferente do que é comum viver. E não há nada de errado nisso. Nós precisamos realmente manter os nossos olhos fixos no que o Senhor tem para nós. Esse é o nosso foco, né? Manter os olhos naquilo que Deus tem para a nossa vida. Esse tem que ser o foco do nosso coração. E agora a gente vai entrar, quem está com Bíblia aí, a gente hoje vai fazer uma leitura que acredito que a maioria conhece, mas essa história de uma mulher que nos dá um exemplo muito, muito bom sobre o que é realmente manter uma confiança quando tudo ao seu redor está dando errado, não tem possibilidades de alguém dar nem credibilidade para ela, mas ela tem algumas ações que a gente vai tirar de lição hoje. Então, pegue sua Bíblia aí, a gente vai ler em Josué 6:25. Começar. Josué 6:25. E aí eu quero que uma de vocês, alguém consegue ler, consegue... Aqui na tela já está o versículo também, caso você não encontre, né? Pode ler, Bruna, pode ler aí pra gente. Josué poupou a prostituta Raabe, a sua família e todos os seus pertences, pois ela escondeu os homens que Josué havia enviado a Jericó como espiões. E Raabe vive em... Acho que cortou um pouquinho. É isso aí, acho que cortou um pouquinho, mas eu vou ler de novo aqui para vocês. Mas Josué poupou a prostituta Raabe, né, e sua família, e todos os seus pertences, pois ela escondeu os homens que Josué tinha enviado a Jericó como espiões, e Raabe vive entre os israelitas até hoje. Aqui está, né, descrito na palavra de Deus, a história de Raabe, essa é a história que a gente vai meditar hoje. Esse versículo aqui, ele está no capítulo 6, mas para meditar nessa história, eu vou pedir para vocês voltarem lá para o capítulo 2, tá? Que é onde a gente vai pegar mais os pontos hoje. Então, a história de Raabe é uma história muito interessante, né? Porque é mais uma mulher improvável, e eu amo a Bíblia com o relato dos propósitos de Deus usando pessoas improváveis. E Raabe é uma mulher totalmente improvável, né, para fazer parte, principalmente, de algo tão grandioso que viria depois, através da família dela também, né, e a gente vai falar sobre isso depois. Mas antes eu quero ler o textinho aqui para vocês, ó. Raabe foi uma mulher que decidiu mudar a sua vida e a da sua família, mesmo com todos ao redor dizendo que ela nunca mudaria de vida. A história não relata o que falavam sobre ela, mas relata que Raabe era prostituta. Sabendo disso, podemos imaginar o quanto ela era julgada pela sociedade. Quantas vezes Raabe não deve ter ouvido que nunca viveria de forma diferente? Talvez Raabe fosse a última pessoa que imaginavam permanecer viva naquela situação. Mas ela se surpreendeu com tudo que havia ouvido sobre o Deus dos judeus e decidiu ajudar naquela situação, né? Em troca de uma mudança no seu futuro, ela não deu ouvidos ao passado e ao que diziam, apenas agiu confiante de que tinha a oportunidade de ter um futuro diferente do que disseram.
Então, esse é um contexto aqui da história de Raabe. A gente não tem muitos detalhes, né, sobre como aqui foi falado, sobre o que falavam dela, mas só de relatar que ela era uma prostituta, a gente já imagina como Raabe era conhecida ali naquela cidade, né? Com certeza ela não era conhecida de uma forma positiva, ela era conhecida com o quê? A prostituta, a Raabe, a prostituta, sabe? Aquela pessoa que as pessoas já até denominam o que ela faz como se fizesse parte dela, né? Então, Raabe era a prostituta da cidade. E a gente vê na história essa mulher tão improvável agindo de uma forma que mudou totalmente a vida dela, né? E a gente vai compartilhar algumas lições aqui que a gente pode aprender com a história de Raabe, né? Sobre isso. E antes da gente ir para as lições, Raabe era com certeza muito criticada, né? Com certeza todos da cidade ali pensavam que na guerra ela seria a primeira a morrer. Ela mesma poderia pensar isso, né? Poxa, eu não tenho valor nenhum, eu posso ser a primeira a morrer nessa guerra que não vou fazer falta para ninguém. Mas a gente vai ver uma reviravolta tão linda nessa história que é inacreditável o que Deus faz, né? Eu acho é uma história muito, me deixa sempre muito surpresa, né? E a gente vai falar sobre 5 lições. 5 lições que aprendemos com Raabe. E esses 5 aqui, eles não estão na apostila. Eu vou mandar hoje esses slides lá no grupo, porque esses 5 eu adicionei hoje, mas eu vou compartilhar com vocês lá também, tá bom? Então, se quem quiser também anotar aí para fazer o devocional junto dessa leitura, são as 5 lições que aprendemos com Raabe, tá? A primeira lição: ousadia diante da adversidade. Ainda em Josué, no capítulo 2, agora, né, que a gente volta um pouquinho, versículo 9, vai dizer assim, ó, acompanha aí. E lhes disse: sei que o Senhor deu a vocês essa terra. Vocês nos causaram um medo terrível, e todos os habitantes dessa terra estão apavorados por causa de vocês. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito, e o que vocês fizeram a leste do Jordão com Seom e Og, os 2 reis amorreus que vocês aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou completamente por causa de vocês. Todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima dos céus e embaixo na terra. Então, quando Raabe, quando os espiões chegam ali para falar com ela já começa, eu vejo com muita ousadia, né? Que ela já começa ali reconhecer, né? Tudo que estava acontecendo, né? Eles já estavam ouvindo falar muito sobre como era aquele exército, sobre o Deus dos judeus, né? E ela, com ousadia, ela age naquela situação de adversidade, né? E aqui eu quero trazer essa lição, esse posicionamento para os nossos dias de hoje. Quantas situações de adversidade nós, às vezes, recuamos, né? Ao invés de agir com ousadia, né? Uma ousadia que reconhece o poder do nosso Deus. E a gente vai até falar isso no ponto 2 também. Mas de se posicionar com ousadia diante das adversidades. Porque como a gente estava falando lá no começo, o não do mundo ao nosso redor, muitas vezes, vai ser durante o nosso caminho para o propósito, né? Enquanto a gente caminha para o propósito, em muitos momentos, os nãos vão vindo, as adversidades vão chegando. E como que a gente age com isso? A gente desiste do propósito, a gente paralisa, a gente né, esquece tudo que Deus nos falou? Não, em muitos momentos a gente tem que ser ousado diante disso, né? Porque o propósito do diabo é nos paralisar, é nos desviar, né? Então, nós precisamos realmente sermos mulheres que agem com ousadia diante da adversidade. Não tenham medo. Quando nós estamos seguindo o que Deus tem para a nossa vida, nós podemos agir com ousadia. Nós podemos realmente acreditar que Deus está conosco, amém? Que Deus é conosco e que Ele está no controle de todas as coisas. Tinham mandado aqui qual o versículo? A gente está no capítulo 2, a partir do versículo 9, tá? Então, vão acompanhando aí, capítulo 2, a partir do versículo 9. Então, mulheres, essa é a primeira lição que Raabe nos ensina. Uma mulher que tinha tudo para, durante essa guerra aqui, que iria acontecer, se esconder.
se esconder ou fugir sozinha, né? Fazer qualquer outra coisa para tentar salvar a sua vida, mas jamais tentar ajudar o exército inimigo, né? Mas ela é ousada e ela age com muita ousadia naquela situação. Então, a primeira lição que eu quero compartilhar com vocês hoje é que vocês possam ser ousadas em meio às adversidades, tá? Porque a adversidade, tempos difíceis, dias maus, a gente sabe que são inevitáveis. Então, todos nós vamos viver os dias difíceis, todos nós vamos ter dias maus, e às vezes os dias maus vão chegar enquanto você está vivendo o propósito, enquanto você serve ao Senhor, né? Porque às vezes a gente acha que porque nós estamos indo à igreja, porque nós estamos tendo uma vida com Deus, porque a gente está ali obedecendo, né, fazendo de tudo para fazer, a gente fala, uma vida certa, a gente acha que isso nos anula de viver adversidades. E não, Jesus nunca nos prometeu isso. Jesus nos preparou para um mundo de adversidades, né, onde nós vamos ter tribulações, onde nós vamos ter preocupações, né? A Joana até falou assim, aí que as adversidades vêm. E realmente, quanto mais a gente tenta viver, muitas vezes, né, corretamente, mais o diabo se incomoda com a gente. Eu costumo dizer que se tá tudo quieto demais, tem alguma coisa errada, né? Então, quando tá tudo muito calmo ali, né, a gente fica ainda mais atenta. Por quê? Porque se a gente não está incomodando o inferno também, não faz sentido uma vida cristã, né? Uma vida cristã onde a gente também só viveria de boa, na paz, tudo dando certo a todo momento, não faria sentido para nós. Não é isso que Deus queria para nós também na Terra. Então, nós precisamos entender que na adversidade eu preciso agir com ousadia, amém? Segunda lição é reconhecer o poder de Deus. Então, quando a gente leu aqui a partir do versículo 9, quando ela começa a falar com eles ali, ela reconheceu o poder de Deus, né? Ela começa a falar assim, no versículo 10, né? Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do mar, e aí ela vai falando tudo o que eles têm ouvido sobre o Senhor, o Deus dos judeus. Então, ela reconheceu o poder de Deus, mesmo sem conhecer a Deus. Olha só, né? Vamos dizer que Raabe, ela era alguém totalmente que não conhecia o Senhor, né? Vivia uma vida toda errada, né? Não conhecia o Deus verdadeiro, mas ela reconheceu o poder desse Deus de uma forma diferente. E ela mesma declara: e o Deus de vocês tem todo o poder sobre os céus, sobre a terra, né? Então, ela reconheceu o poder de Deus. E é isso que nós precisamos fazer quando tudo ao nosso redor está desmoronando, está um caos. Nós precisamos reconhecer que nós servimos a um Deus todo-poderoso, né? Um Deus que está ao nosso favor, um Deus que nos auxilia, um Deus que nos fortalece, um Deus que realmente traz uma paz, né, que não é igual ao do mundo, igual a Rosa que compartilhou agora. Esse Deus é o Deus que nós servimos. Então, nós aprendemos com Raabe a reconhecer o poder de Deus em meio a esse caos, em meio a uma situação de perigo, né, porque ela também corria risco de vida ali. Então, é até o terceiro que a gente vai compartilhar aqui. Mas reconheçam o poder de Deus no meio das tribulações de vocês, sabe? Às vezes a gente perde muito tempo durante os tempos difíceis, durante algum problema, olhando, murmurando, né, olhando para o que está dando errado, reclamando, só falando do problema, e não reconhece que Deus também está agindo em meio àquela situação. E às vezes a gente não está vendo. Por quê? Porque a gente não é Deus, né? Deus é ele que tem o poder sobre todas as coisas, ele que vê o que a gente não vê, ele está onde a gente não está, e ele sabe de todas as coisas, e ele tem o poder e o controle sobre tudo. Então, nós precisamos reconhecer o poder do nosso Deus. Às vezes a gente esquece o quão poderoso o nosso Deus é, sabe? Às vezes eu sinto de mim mesma, até algumas situações que eu passo, falo, nossa, parece que eu esqueci que o Deus que está na Bíblia é um Deus real, sabe? Às vezes parece que a gente trata como se fosse um Deus de uma história contada. É um Deus que livrou o povo lá do deserto, é um Deus que contam aí que ele, né, que ele fez milagre, que ele faz isso, que ele faz aquilo. E, gente, o nosso Deus é real, muitas vezes a gente esquece, muitas vezes a gente age com ele como se ele fosse uma história, como se ele não existisse.
Então, nós precisamos reconhecer o poder de Deus e declarar isso em meio às nossas tribulações. É o que eu tenho falado com vocês aqui, é um poder em declarar a palavra de Deus, sabe? Então, em meio às dificuldades, em meio às tribulações, reconheçam o poder de Deus para estar no controle daquilo. Ah, mas já faz tanto tempo, parece que até Deus esqueceu. Deus não esqueceu de nada. Às vezes você que está tão envolvida com o problema que não consegue ver o que ele já está fazendo em meio à situação, né? Porque em meio às dificuldades, em meio às turbulências da nossa vida, às vezes ficam tantas coisas na nossa mente que não tem como ouvir a voz de Deus. A gente está tão mergulhado no problema, a gente está dando tanto ouvido porque as pessoas estão falando, porque pelas preocupações, que a gente não consegue ouvir a Deus. Não tem como ouvir a Deus sem estar sensível para ouvir Ele, né? Então, que nós possamos reconhecer, mulheres, o nosso Deus é um Deus poderoso, amém? O nosso Deus não é um Deus de uma história que contam para gente, que os nossos pais contaram, que inventaram num livro. O nosso Deus é o Deus que tem o poder sobre os céus e a terra, né? E a gente aprende isso aqui com uma mulher que nem conhecia esse Deus. Ela ouviu falar do que o Deus desse povo estava fazendo através deles, e ela temeu o poder desse Deus. Por isso que ela decidiu ajudar ali também. E ela reconheceu esse poder. Amém? Terceira lição, ela correu riscos. Vamos ler o versículo 18, mais para baixo um pouquinho, né? Capítulo 2, versículo 18. Vai dizer assim. Vamos ler o 17 para a gente entender melhor, ver um antes, tá bom? O versículo 17. Os homens lhe disseram: estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer, né, caso ela não cumprisse. Se quando entrarmos na terra você não tiver amarrado este cordão vermelho na janela, pela qual nos ajudou a descer, e não tiver trazido para a sua casa o seu pai e a sua mãe, os seus irmãos e toda a sua família. Qualquer pessoa que sair da casa será responsável por sua própria morte, e nós seremos inocentes, mas seremos responsáveis pela morte de quem estiver na casa com você, caso alguém toque nessa pessoa. Então, aqui foi quando ela falou, né, pediu para eles salvarem a família dela, salvarem ela, que ela iria ajudá-los, e aí eles falam para ela, ó, tudo bem, a gente vai acreditar em você, mas caso você não cumpra a sua parte, aí a gente não se responsabiliza por nada. Então, Raabe estava correndo risco de vida em fazer aquela aliança, né, com eles, ali naquele momento de guerra. Ela estava correndo um risco muito grande. E eu quero trazer esse ponto hoje para nós aqui, falando um pouco sobre riscos da nossa vida vivendo os propósitos de Deus, sabe? Nós podemos correr riscos por Deus, sabe? Às vezes a gente desiste de viver muito do que Deus tem para nós porque a gente fica com medo de correr riscos para o que Ele tem para nós. Parece que não vale a pena, sabe? Correr um risco por amor ao que Deus tem para minha vida. Parece que não vale a pena correr risco para viver o que Deus tem para mim, mesmo sabendo que Ele tem o melhor para mim. Olha que loucura, né? Mas a gente age assim. Às vezes a gente não consegue correr esse risco por amor ao que Deus tem para minha vida. Correr riscos a favor do que Deus quer me entregar, quer que eu viva, sabe? E vale a pena, né? A gente vê por essa história aqui depois, o que vai acontecer na vida dela, vale a pena correr risco pelo Senhor, pelo que Deus tem para nós, sabe? A gente sabe que as propostas de Deus para nós, os propósitos, as promessas, sempre vão nos tirar de uma zona de conforto. Sempre vai exigir que nós sejamos confiantes e dependentes. Deus não vai chamar a gente para viver nada que seja muito confortável de começo. Sempre vai ser um desafio. Sempre vai ser algo para quê? Para exercitar a nossa fé, para nos tirar, né, do lugar onde a gente está. E a gente precisa correr risco, né? A gente precisa estar disposto a viver isso aqui. Deixa eu abrir aqui um pouquinho os comentários para ler o que vocês estão falando. Rosa compartilhou aqui, né? Raabe era uma mulher improvável aos olhos humanos, mas na adversidade ela recebeu vida nova. Isso aí, o cenário improvável nem sempre é o fim. Gosto muito de ver como Deus agiu com Elias quando fugiu de Jezabel. Deus cuidou dele como pai, né? Deu água, comida e o deixou descansar no tempo que precisou. Exatamente. Às vezes a gente tem medo de correr alguns riscos para viver o que Deus tem, porque a gente acha que ele vai nos abandonar, né?
Então, às vezes, Deus manda a gente viver alguma coisa que você vai falar assim, não, mas se eu fizer isso, Deus, eu posso perder essa segurança que eu tenho aqui. Eu posso perder esse plano B, né? Porque a gente às vezes quer agir com Deus assim, meu Deus. O Senhor tá me dando um plano A, mas eu tenho um plano B. Se o de Deus não funcionar, e com Deus não é assim. Nós precisamos realmente exercer confiança, de saber que eu estou disposto, Deus, a correr um risco, a viver o que o Senhor tem para mim. Por mais que eu perca algumas coisas no meio do caminho, eu sei que o que eu perder vai ser necessário para viver o que o Senhor tem para minha vida. Então, que nós possamos estar dispostas a viver isso de uma forma intensa, verdadeira, sabe, com o Senhor. Corra riscos pelos que o Senhor tem para a sua vida. Não tenha medo. Eu não sei se, de repente, você está aí paralisada com alguma coisa que Deus está te mandando fazer, né, algum desafio que apareceu, ou coisas novas que ainda vão aparecer, mas quando aparecerem, se vierem do Senhor, esteja disposta a correr todos os riscos necessários, porque vale a pena, amém? Vale a pena viver os riscos para viver as promessas do Senhor. A quarta lição aqui é que ela valorizou a sua vida e a da sua família, né? A gente vai ver que quando ela pede para ajudar, né, ela propõe ali um plano para eles, ela fala assim, olha, salvem a mim, né, mas também salvem toda a minha família, né, e tudo que eles têm também. E como a gente falou, a gente não sabe o que diziam de Raabe, mas a gente imagina, e aqui eu fico imaginando também sobre a família de Raabe. O que a família pensava dela por ela viver da forma que ela vivia, né? Porque com certeza a família também era afetada pela escolha que ela teve, né, de viver daquela forma, na prostituição. Com certeza a família também carregava o fardo do quê? De ser reconhecida como a família da prostituta, muitas vezes, né? A filha desse casal aí é prostituta. Então, talvez a família, a gente não sabe como que era a relação de Raabe com sua família, mas eu vejo aqui ela valorizando não somente a vida dela, que ela também poderia abrir mão, né? Como a gente falou, ela poderia falar assim, vai ter uma guerra, eu vou aproveitar para acabarem comigo mesmo, porque eu não faço diferença. Ela poderia se desvalorizar, mas ela tem vontade de viver. A gente vê uma mulher com vontade de viver, né? E além disso, ela valoriza a vida da família. Por mais que a gente não sabe como que era essa relação, mas imaginando dentro desse contexto de vida de Raabe, eu imagino que talvez ela fosse desprezada pela família. Talvez a família, né, fosse distante, talvez ela não tinha um bom relacionamento com a família, mas ela não os desprezou. Ela se lembrou deles, né? E em muitos momentos da nossa vida, Deus vai nos levar a agir de forma que a gente vai ter que valorizar as pessoas que talvez nos feriram, as pessoas que talvez, né, nos machucaram, né? E aí entra não somente o perdão, mas o também de servir ao nosso inimigo, muitas vezes, que é o que a Bíblia nos ensina, né? Então, que nós possamos valorizar a nossa vida e a vida de todos ao nosso redor também. E o que é esse valor? É que se eu precisar servir aquele que me machucou, que eu possa realmente fazer isso com um coração bondoso, realmente com os olhos de Jesus, como Jesus nos ensina. Porque pode ser que aconteça, né? Será que no momento de ter que salvar a sua vida, e você tem a oportunidade de salvar a vida daquela pessoa ali que te machucou, você salvaria? Aí a sua resposta vai dizer se você perdoou mesmo ou não, né? Porque é aí que a gente vai saber nesse ponto. Se você tivesse a oportunidade de salvar a vida de quem mais te machucou, né? Você salvaria a vida dessa pessoa? A sua resposta vai dizer se você já está curada sobre o que pode ter acontecido entre vocês, né? Então, fica aí também uma reflexão para vocês sobre isso, porque o perdão é algo libertador, gente. O perdão é algo que nos liberta, né? Não é sobre o outro, é sobre nós, é sobre o nosso coração, é sobre mim, é sobre o quão capaz eu sou de realmente soltar aquele fardo, aquele peso e deixarem as coisas, né, acontecerem, realmente deixar com que Jesus cure as minhas feridas também, porque as pessoas que me feriram, muitas, elas não vão conseguir me curar, mas Deus vai fazer de outras formas para que eu seja curada, né? Então, não vai adiantar eu sentir aquele rancor, eu alimentar aquele ódio, eu alimentar aquela coisa sobre a pessoa, porque ela não vai poder fazer mais nada por mim. Nem mesmo ela pedindo perdão para mim e eu perdoando, isso vai gerar libertação, mas a cura vem de Deus.
né? Então, que a gente possa refletir muito sobre isso também, sobre perdão, sobre essa oportunidade, de repente, que Deus pode dar na sua vida. E quando eu falo de salvar, a gente pode até levar sobre apresentar Jesus, né? Será que se você tiver a oportunidade de apresentar Jesus para aquela pessoa que te machucou, que te feriu, você apresentaria? Porque isso é uma forma de salvar a vida dela, né? Então, nós precisamos ter um coração moldável aí, né? Que se molde realmente à vontade de Deus. E a quinta lição, que ela confiou no futuro de Deus. Vamos lá para Mateus 1:5? Vamos lá, Mateus 1:5. Que essa mulher não ficou só no Antigo Testamento, não. Onde ela foi parar? Onde Deus levou ela, né? Lá, a gente vai ler aqui só para ver onde Deus levou Raabe. Né? Mateus 1. Deixa eu ver aqui. 1:5, né? Que tá falando da genealogia de Jesus, a gente vai ler aqui só para ver o nome dela sendo citado, tá bom? Só para ver, e aí a gente vai falar sobre isso. Ó. 1:5. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi quem? Raabe. E aqui é a genealogia de quem, gente? De Jesus, nosso Salvador. A prostituta entrou na genealogia de Jesus. Aquela que ninguém dava nada, né? Aquela que ninguém acreditava que poderia mudar de vida, aquela que talvez ela mesma não acreditava que poderia mudar de vida. Vai dizer que ela se casou com um israelita e depois, né, formou uma família e foi parar na genealogia de Jesus. Fez parte da família do nosso Jesus e é citada lá no Novo Testamento também. E isso é incrível. Ela confiou no futuro de Deus para ela. Né? E nós precisamos confiar no futuro de Deus para nós. Sabe? Eu não sei a história de cada uma que está aqui. Talvez você tenha uma história muito frustrante, talvez uma história onde a sua família te rejeite, ou você é acusada, né, onde você já ouviu muitos nãos ao seu redor sobre quem você tenta ser, sobre o que você tenta fazer, mas Deus lhe confiou um futuro, e nós precisamos confiar nesse futuro de Deus para a nossa vida. Então, hoje eu quero encorajar realmente vocês também a confiarem no futuro de Deus para cada uma de vocês, tá? A sua realidade hoje não define a sua vida inteira, né? Não define o seu futuro. A sua vida de hoje, o que define o seu futuro é onde você deposita a sua confiança, né? E onde você vai colocar os seus olhos. Por isso que a gente fala muito aqui, coloque os seus olhos em Deus. Porque ele já está no futuro, então ele já sabe como vão ser as coisas. Então, muito melhor do que eu ficar tentando imaginar como vai ser meu futuro, é eu confiar no Deus que já sabe como vai ser, não é? Isso até facilita a nossa vida, porque a ansiedade, ela é o excesso do futuro, é excesso de futuro, sabe? É o excesso de ficar tentando pensar como que as coisas vão ser, o que vai acontecer, e não sei o quê, e aí vem a preocupação, porque a gente olha o quê? A gente olha com o nosso olhar de hoje para um futuro que a gente quer alcançar. E olhando para o hoje, na maioria das vezes, a gente não tem o que é necessário para conquistar o que a gente quer, né? E aí vem a ansiedade, vem as preocupações, vem aquela coisa toda dentro de nós. E nós precisamos confiar no Deus que já está no nosso futuro. Né? Raabe, eu creio muito que depois ela conheceu muito mais o Deus dos judeus, né? E teve a sua vida transformada por esse Deus. E confiou no futuro que esse Deus proporcionou para ela. E ela conseguiu ter uma mudança na história, ela conseguiu ter uma vida diferente do que talvez a família dela ali nem imaginava que seria possível, né? Aquela filha ainda viver um futuro diferente do que eles estavam vendo ela viver. Mas Deus é capaz de mudar o nosso futuro, de fazer um futuro brilhante para nós, de trazer um futuro com coisas boas, de coisas novas, e nós precisamos confiar. Amém? Então, essas 5 lições aqui que a gente aprende com o Raabe, eu deixo para vocês meditarem durante toda essa semana, até o nosso próximo encontro, sabe? Meditem nessas ações que ela teve, em como vocês podem aplicar isso no dia a dia de vocês, sabe? Diante das tribulações, diante das adversidades. Eu sei que cada uma aqui, se eu perguntar quem está passando por luta, por dificuldade, eu sei que cada uma, pelo menos uma luta está passando. Ou não é só eu, né, gente? Pelo amor de Deus. Eu sei que cada uma tem um problema, uma diversidade, uma coisa aí que está acontecendo.
e se posicionem dessa forma, diante dessas situações, amém? Sejam encorajadas pela palavra de Deus a realmente a serem ousadas, reconheçam o poder de Deus diante dessas circunstâncias, né? Esteja disposta a correr riscos para viver a vontade de Deus e valorize a sua vida e a vida das pessoas ao seu redor, né? Então, perdoe, faça o que for necessário para apresentar Jesus também para as pessoas ao seu redor e confie verdadeiramente no futuro que Deus tem para você. Tá? Deus tem um futuro para nós. E além do nosso futuro terreno, que a gente tem que se apegar mais ainda é na certeza do nosso futuro eterno, né? A eternidade. Nada melhor do que, se for para pensar no futuro, isso eu faço esse exercício, tá, gente? Quando eu começo a pensar muito, Senhor, como que vai ser as coisas, mas se isso não der certo, como que vai ser meu futuro, como que vai ser daqui para frente? Aí eu tento dar uma parada assim, eu começo a pensar na eternidade, porque é a certeza que eu quero ter para minha vida, do meu futuro. A eternidade, estar com Jesus. Aí eu começo a ler as passagens que falam quando a gente vai estar com Jesus, e é maravilhoso, né? Não sei se vocês já fizeram esse exercício, se não, façam. Quando começar a vir a ansiedade do futuro, leiam, né? Leiam a palavra de Deus que diz sobre a vinda de Jesus, ouçam louvores que falam sobre a vida de Jesus, e alimente essa esperança de que o nosso melhor futuro, a nossa melhor certeza de futuro é também estar na eternidade com o Senhor. E isso é uma certeza. Nós precisamos ter certeza da nossa salvação, né? Uma certeza de que estaremos com Ele. Essa esperança é inabalável, a esperança de um futuro na eternidade. E o que acontecer daqui até lá está nas mãos de Deus. Confie, né? Confie em Deus, confie que Ele está no controle de todas as coisas. A gente vai aqui só para um complemento essa parte do devocional, que diz assim, ó, em todo momento da nossa vida, estaremos ouvindo o não e o sim do mundo, né? Por isso, nossos ouvidos devem estar sensíveis para ouvir a única voz que importa, a voz de Deus. Ele é o único que pode nos dar uma resposta correta sobre o que precisamos fazer. Mantenha a sua relação com Deus constante, para que consiga ter coragem de seguir na contramão do mundo. E quando alguns dizem não, você segue com a certeza do sim de Deus para você. Tá? Então, fiquem com essa palavra. Se Deus te falou sim, não deem mais ouvidos a nada além da palavra que o Senhor entregou para você. E o que eu sempre digo, né? O que você ouviu de Deus, ninguém mais ouviu, gente. Isso é algo que eu aprendi, é algo que eu sempre falo. O que Deus falou para você, as pessoas não ouviram, então não adianta tentar fazer elas entenderem. Porque só você sabe o que o Senhor falou para você, o que Ele tem falado com você. Então, vamos dar mais ouvidos sobre o não ou o sim de Deus do que para o que as pessoas falam ao nosso redor. Até porque o mundo, ele quer nos moldar a um padrão que não é o que Deus quer. Né? Então, se a gente der muito ouvido para o que o mundo diz, para o que as pessoas dizem, a gente acaba se moldando a algo que não é a vontade de Deus. Nós precisamos realmente ouvir a voz de Deus, estar sensível para ouvir o que o nosso Senhor tem para nos direcionar. E aqui eu vou deixar para vocês esse desafio para a semana, para vocês exercitarem, junto com esse devocional, que é liste o que já disseram que você não conseguiria. Faça esse exercício, tá? E apresente em oração tudo que você deseja na sua vida e peça para que Deus te direcione à vontade dele. Tá? É um exercício muito bom. Eu faço muito essas coisas que eu coloco para vocês de desafio aqui, gente. Coisas que eu faço e ajudam muito, principalmente em devocional, em oração, no momento de oração, sabe? Quando a gente realmente externa ali os nossos sentimentos, o que a gente quer apresentar ao Senhor, é algo muito poderoso. Isso de apresentar em oração o que você deseja, eu tenho um caderninho de oração, né? E quem não tem, eu incentivo você a ter também um caderninho de oração, que é onde eu coloco ali os pedidos, né? Às vezes de algumas pessoas, onde às vezes eu organizo a oração pela nação, sabe? Por coisas específicas, em alguns momentos. E eu também coloco o que eu quero apresentar ao Senhor e que, se for da vontade dele, que se realize. E tem coisas que às vezes eu até esqueço. Eu estava com tanta vontade lá que Deus realizasse, mas aí eu esqueço, aí eu entendo, poxa, então Deus até tirou da minha mente, porque não era da vontade dele, sabe? E às vezes Deus vai colocando sonhos novos
né? E o terceiro aqui, lembre-se e liste tudo que Deus já realizou na sua vida, tire um tempo de gratidão. E o caderno de oração, ele ajuda muito nisso, em a gente também se lembrar do que a gente pediu e Deus já fez, e às vezes a gente esquece de agradecer. Isso acontece. O meu caderno de oração me ajudou muito nesse sentido também, sabe? De voltar lá a ler pedidos que hoje Deus já realizou. E às vezes eu acabei ali me perdendo, né? As coisas foram acontecendo e eu nem agradeci ao Senhor. Mas é muito importante a gente tirar esse tempo de gratidão. Isso também fortalece a nossa fé e a nossa confiança em Deus. Amém? Então, deixa eu só abrir aqui o chat um pouquinho. Coisas que vocês compartilharam, alguns comentários. Diz assim, né? A Rosa comentou aqui: eu vivi uma vida recebendo migalhas da minha família e era improvável, mas eu acreditei no meu Deus e viver o que ele tem para mim. Né? Ele me levou hoje a ser a provisão para alguns, mostrar o poder de Deus para a minha parentela. Isso aí. Né? Às vezes, Deus vai usar a gente, o improvável da família, para ser o abençoador, né? Para ser a provisão. Nosso Deus é incrível, gente, é maravilhoso. E a Bruna compartilhou aqui, né, sobre o caderno de oração. Eu tenho, inclusive, testemunho de respostas de oração no caderninho. Sim, como eu disse, é muito bom esse exercício do caderno de oração, que nos ajuda a lembrar do que a gente pode agradecer ao Senhor, sabe? Ou de coisas que Deus tirou do nosso coração e a gente depois percebeu que foi livramento. É muito bom, ajuda muito no momento de oração, se você tem dificuldade de orar, se você tem dificuldade de falar com Deus. É algo que ajuda muito. Tem até um vídeo no meu Instagram que eu falo sobre listas de oração, sobre como você pode também organizar isso. E, gente, às vezes a gente coloca alguns tabus, né? A gente fala assim, não, mas tudo bem, orar não tem uma regra para orar, para falar com Deus, esse é fato, não tem. Mas eu creio, e quando eu olho para a Bíblia, eu vejo a Bíblia nos incentivando a isso, que a oração, ela precisa crescer em nós, sabe? Falar com Deus, a gente desenvolve esse falar com Deus. Então, eu não posso ficar a minha vida inteira numa oração rasa, sabe? Vivendo aquela vida rasa espiritual. Não. O pedido de Deus para nós é que nós cresçamos. Então, a gente precisa aprender mais sobre oração, a gente precisa se dedicar, desenvolver o que nos leva a ir mais além, mais profundo. E essas são uma das formas, tem muito mais. Tem um livro chamado Crescendo em Oração, que é muito bom, que ajuda muito nisso também. É maravilhoso. Então, hoje foi o nosso quarto encontro. Espero que tenha sido abençoador para a vida de vocês. Passem a semana meditando nessa história, né? Peguem aí o livro de Josué, né? Leiam o capítulo 2, que é essa história completa. Meditem, façam anotações, porque como eu disse no nosso primeiro encontro, isso aqui só vai fazer efeito se vocês realmente praticarem, né? Senão serão só palavras jogadas ao vento, né? Não tem como. A gente não grava tudo que é falado aqui e a gente só consegue realmente fazer algo diferente se a gente ter atitude diferente, né? Então, realmente parem, pensem nessa palavra, meditem nessa palavra, orem ao Senhor sobre o desafio da semana, né? Façam isso, façam esse exercício, tire esse tempo de qualidade com Deus, sabe? De gratidão, tenha um momento de gratidão ao Senhor. E isso tudo vai nos formar mulheres ainda mais confiantes em Deus, sabe? Não são as coisas dando certo na nossa vida que vai nos tornar confiantes, não. A confiança em Deus, ela é resultado de uma vida com Deus. É fato. Não tem como eu querer ter fé, eu querer confiar em Deus, eu querer acreditar no que Deus faz, se eu não faço isso na minha vida com Ele, sabe? Se eu não cultivo esse relacionamento com o Senhor. Então, tudo é um resultado. O resultado de um relacionamento. Às vezes a gente olha para a vida de algumas pessoas e fala assim, nossa, mas essa pessoa parece tão espiritual, parece que Deus fala mais com ela, parece que Deus... E não, gente, não é isso. Deus não fala mais com um do que com o outro. É que, às vezes, um está mais sensível que o outro, porque a vida de oração de uma pessoa é mais intensa do que a dos outros, né? Então, nós precisamos estar aí disponíveis para o nosso Senhor, porque Deus está sempre disponível para nós, né? Então, nós precisamos ter um tempo de qualidade e